Vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, edição de sexta-feira, 30 de setembro de 2022. Na Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Original de Cristo, é dia de São Jerônimo, doutor da Igreja, São Simão de Crepo, São Gregório, o Iluminador. E estamos na 26ª semana do tempo comum. Olha a fase da Lua nesta sexta, dia 30 de setembro. Ainda é nova, hein? Estamos passando 273 dias do ano, faltando 2 dias para terminar 2022. Está vigendo a estação da primavera brasileira, que iniciou-se no dia 22. Setembro é o 9º mês do ano, tem 30 dias, é o mês consagrado à Bíblia, é o mês da pátria, da independência do Brasil, 200 anos. É o bicentenário da independência que comemoramos em 2022. Na sexta, comemora-se o que mais? É o dia da Bíblia Católica, dia da secretária, dia internacional da tradução, Dia Mundial do Tradutor e Dia Nacional do Jornaleiro. Um abraço para todos vocês, jornaleiros. E para os católicos, é dia de penitência, né? Alguém que segue a sua religião católica tem que atentar para isso. Alguém, né, que eu digo, é cada um individualmente. Dia de penitência. Quem puder, então, que faça o jejum de carne, jejum de algum alimento. Indicadores econômicos: salário mínimo nacional R$ 1.212, taxa Selic 13,75% ao ano, divulgada agora em setembro. Inflação dos últimos 12 meses pelo IPCA do IBGE, 8,73%, a inflação em queda. Vamos agora a notícia sobre eleições 2022. Eu vou passar para vocês o número e o partido de cada candidato a presidente da República. Atenção, você que tem dúvida ainda, vou passar o número e o partido dos candidatos a presidente da República nas eleições 2022 no Brasil. Ciro Ferreira Gomes, número 12, PDT. Luiz Inácio Lula da Silva, número 13, PT, Coligação Brasil da Esperança. Kelmon Luiz da Silva Souza, número 14, PTB. Simone Nassar Tebet, 15, MDB, Coligação Brasil para Todos. Vera Lúcia Ferreira da Silva Salgado, 16, PSTU. Sofia Pádua Manzano, 21, PCB. Jair Messias Bolsonaro, 22, PL, pela coligação Pelo Bem do Brasil. José Maria Eimael, 27, do DC. Luiz Felipe Chaves Dávila, número 30, do Novo. Soraya Vieira Tronic, 44, União. Leonardo Péricles Vieira Roque, 80, do UP. Olha, uma observação aqui. Foi cancelado o registro de Pablo Henrique Costa Marçal, do número 90, do PROS. E indeferido o registro de Roberto Jefferson Monteiro Francisco, número 14, do PTB. São informações do site divulgacandecontas.tse.jus.br. Brasileiros no G20, é o grupo dos 20 países mais importantes do mundo, hein? Brasil é escolhido para sediar eventos globais de energia limpa. O nosso Brasil, exercerá a presidência do G20, sediará a 15ª reunião ministerial de energia limpa e a 9ª reunião ministerial da Missão e Inovação. Vamos à notícia completa? A notícia que está no site do governo do Brasil, gov.br. Vamos lá, o Brasil foi escolhido por unanimidade para sediar em 2024 a 15ª reunião ministerial de energia limpa.
e a 9ª reunião ministerial da Missão Inovação, como reconhecimento do perfil limpo da matriz energética brasileira e do papel de liderança exercido pelo país nessa área. No mesmo ano, o Brasil exercerá a presidência do G20, o grupo das principais economias do mundo, e vinculará os dois eventos à reunião ministerial de energia do agrupamento. Os eventos são plataformas multilaterais que reúnem países em desenvolvimento e desenvolvidos, além de organizações internacionais e empresas. O objetivo é acelerar a transição para as energias limpas ao redor do mundo. Os projetos de colaboração internacional desenvolvidos pelas plataformas buscam estimular pesquisa e inovação, assim como aspectos vinculados à comercialização de tecnologias de energia limpa em larga escala. O Brasil é membro fundador dessas plataformas e colidera iniciativas de alto perfil, como linhas de trabalho voltadas à modernização dos sistemas elétricos e a plataforma para o Biofuturo, projeto multilateral dedicado a ampliar a utilização da bioenergia e promover a bioeconomia sustentável em todo o mundo. Os encontros serão realizados na cidade de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, no campus da Itaipu Binacional, usina hidrelétrica líder mundial em geração de energia limpa. Parabéns ao nosso querido Brasil, nossa terra, nosso chão, nossa pátria amada. Loteria de números, vamos falar, porque olha, eu não visualizo 300 milhões nunca na minha vida. Você consegue visualizar 300 milhões de reais? É muito difícil, né? Pois é, a Mega Sena está acumulada de novo e vai a 300 milhões de reais neste sábado. O concurso 2524 da Mega Sena, realizado na quarta-feira, dia 28 de setembro de 2022, na Avenida Paulista, número 750, no Espaço da Sorte, em São Paulo, capital, não teve acertador para 6 dezenas, que é a faixa principal. Confira o seu cartão, quem sabe você fez a quina ou a quadra. 03, 20, 22, 37, 41 e 43. O próximo concurso é o deste sábado, o 2525. A estimativa de prêmio é de 300 milhões de reais. Já existe o acumulado de 267 milhões 6.265 reais e 85 centavos. A quina paga a 404 ganhadores individualmente, 43.914 reais. Os 30.194 acertadores da quadra terão prêmio individual de 839 reais. A arrecadação no último teste somou mais de 307 milhões 715 mil. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas, horário de Brasília, deste sábado, no site da Caixa Econômica Federal, pela internet, ou em qualquer casa lotérica do país. A aposta mais simples custa R$ 4,50. Reflexão agora! Reflexão é importante, gente. Quando tudo vai mal na vida e tudo parece piorar, ou seja, você se sente lá no fundo do poço, é quando você se torna mais forte. Pelo menos é assim que deve ser. Procure ser assim. Não desista nunca. Consagração de Davi. Olha, o profeta Samuel ungiu Davi como futuro rei de Israel no capítulo da novela Reis de quarta-feira, 28 de setembro de 2022. O pastor de ovelhas se ajoelhou e o profeta derramou o óleo sagrado na sua cabeça, desejando que fosse sempre cheio do Espírito de Deus. Davi era o filho rejeitado pelos irmãos e, portanto, o que menos se esperava fosse consagrado.
O Senhor é imprevisível. Na refeição que se seguiu, vem à memória o Salmo 22 ou 23 de Davi, que diz: o Senhor preparou uma mesa perante Davi, na presença dos seus inimigos, ungindo a sua cabeça com óleo e fazendo o seu cálice transbordar. Parabéns aí pela novela Reis, né? E eu digo aqui no cômputo geral, porque tem algumas cenas com tendências feministas, outras com lances de dorso, né? De corpos, né? Peitorais, não sei, mas de um modo geral é uma novela familiar, a novela Reis. Parabéns aos autores e à TV Record. Águas pluviais, Colatina amanheceu com chuva na quinta-feira, hein? Olha, quinta-feira, dia 29 de setembro de 2022, amanheceu com chuva em Colatina, depois de vários dias sem precipitações pluviais. A madrugada foi de chuva e frio, neste início da estação do ano da primavera brasileira, que começou no dia 22. Os colatinenses seguiam para o trabalho agasalhados ou com protetores contra chuva. Pense nisso agora. Vamos pensar um pouquinho? Aqui no Web Jornal do Paulo Maciel tem pensamento também, reflexão. O celular pode virar um vício? Pode. A TV também pode. Então fique alguns dias sem ligar o televisor para ver se você está dependente, viciado. O sexo e muitas outras coisas, como o jogo, o cigarro, a droga, podem virar um vício, uma dependência. O remédio pode virar uma dependência. Em tudo, devemos buscar o autoequilíbrio, o autodomínio, a sobriedade. Vamos falar de eleições 2022 de novo neste domingo, dia 2 de outubro. Tem eleição, saiba como encontrar o local de votação para o dia do pleito. Olha, neste domingo, dia 2 de outubro de 2022, primeiro turno das eleições, mais de 156 milhões de brasileiros estarão aptos a comparecer às urnas para eleger o presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. O eleitor pode consultar com antecedência o local de votação e evitar eventuais transtornos. No site do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o cidadão pode fazer a busca devendo informar o número do CPF ou do título de eleitor, a data de nascimento e o nome da mãe. O resultado indicará os números da zona eleitoral, da seção eleitoral e o endereço do local de votação. A mesma busca também pode ser feita nos sites dos tribunais regionais eleitorais. Pelo aplicativo e-Título, além de saber o local de votação, o eleitor também pode ativar a localização do celular e ser guiado até a zona eleitoral por meio de um mapa virtual. Para o eleitor que tem sua biometria cadastrada, o e-Título também serve como documento de identificação para votar, substituindo o título de papel ou outro documento de identificação com foto. Segundo o TSE, cerca de 118 milhões de pessoas, número correspondente a 75% do eleitorado, estão cadastrados pela biometria. Quem tiver interesse pode baixar gratuitamente a ferramenta que está disponível nas lojas de aplicativos dos sistemas operacionais Apple e Android. Apple e Android, é isso mesmo. Agora em 1º de outubro, neste sábado, dia anterior ao primeiro turno, o download do aplicativo fica suspenso e liberado somente no dia seguinte ao pleito, segunda-feira. No segundo turno, será possível baixar o aplicativo somente até 29 de outubro, data anterior ao segundo turno. A última opção para consultar o local de votação é utilizar o chatbot do TSE. Para acessar o assistente virtual, o eleitor pode salvar o número mais 55
61 9637 1078 na lista de contatos do WhatsApp e iniciar a conversa virtual com o aplicativo. A notícia completa está no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, no resumo de notícias do dia 30/09/2022. Manchetes do jornal A Tribuna, é o único jornal que circula de forma impressa no Espírito Santo. O jornal A Tribuna circula nas bancas de jornais e revistas, lanchonetes e padarias. É a capa do jornal de quinta-feira, 29 de setembro de 2022. INSS vai convocar até 3.373 aprovados em concurso. Olha só, INSS convocando aprovados. A diferença no infarto entre homens e mulheres. Eu gosto mais de falar infarte, mas eu vejo muito essa forma também, infarto. Leitores fazem festa com carrinho cheio. Polícia capixaba pede ajuda à Interpol para caçar acusado de incendiar cartório. Ele está na Europa, né? Esse capixaba que mora na Europa liderou aí esse incêndio a um cartório no Espírito Santo. Veículos no estado têm em média 17 anos. Dados também revelam que 39,5% da frota tem mais de 2 décadas. Goleada e sonho com o título. Tá difícil ganhar o título aqui, hein? Goleada e sonho com o título. É no futebol. O Fluminense está sonhando. Germancano comemora o gol da vitória do Fluminense por 4-0 sobre o Juventude no Maracanã, que deixa o time em segundo lugar no Brasileirão. É uma legenda de foto. Flamengo leva a virada do Fortaleza e fica longe da taça. Pedro Rocha comemora o placar de 3-2. Ex-aluno se preparou para massacre em jogo eletrônico. Denúncia do Ministério Público revela que Henrique Lira Trade ficou horas em jogo que simula assassinato em massa na escola. Ele disse que tentaria matar quantas pessoas fosse possível. Estado tem surto de micobactérias em hospitais. Anvisa confirma casos e faz inspeções nos locais que realizam cirurgias. Vamos a notícias rapidinhas, daqui a pouco a tabela do Brasileirão, hein? Queda de preço. Olha a venda de querosene de aviação. O valor da venda terá redução, hein? Atenção, preste atenção, porque isso influi nas viagens de avião. O valor da venda do querosene de aviação terá redução de 0,84% para distribuidoras a partir deste sábado, 1º de setembro de 2022. A informação foi divulgada pela Petrobras. A partir deste sábado. Baixa o custo de vida. O IGPM caiu 0,95% em setembro, diz a Fundação Getúlio Vargas. A queda nos preços de commodities e combustíveis influenciaram no resultado da deflação, que já havia acontecido no mês anterior em 0,70%. Transportadores de cargas, atenção meus amigos taxistas, cargas e passageiros, meus amigos taxistas e caminhoneiros, auxílios caminhoneiro e taxista podem ser requeridos até 10 de outubro. Não deixe o prazo passar, hein? Dinheiro na mão. Portaria autoriza consignado para beneficiário do Auxílio Brasil. Limite máximo de juros cobrados será de 3,5% ao mês. Não mais que isso, hein? O Web Brasil. O Brasil atinge 5 milhões de páginas na internet com o número .br. Com o resultado, .br se firma na 5ª posição entre códigos de países em todo o mundo. 5ª posição, o nosso Brasil, hein? Eleições 2022. Exercício da cidadania começa pela escolha dos representantes da população, diz o TSE, que considera o voto fundamental, mesmo para aqueles que não têm a obrigação de ir às urnas. Notícias internacionais.
Fenômeno da natureza, com tempestades. Ian chega à Flórida, nos Estados Unidos, como furacão da categoria 4. Foi atingida a costa do Golfo da Flórida, com ventos extremos, chuvas torrenciais e sérias, devastadoras de ondas oceânicas que o tornaram uma das tempestades mais poderosas dos Estados Unidos nos últimos anos. Furacão causa cancelamento de voos do Brasil para Orlando. Gente, não é fácil, hein? Ian, esse fenômeno da natureza atingindo fortemente uma região dos Estados Unidos. Eleições 2022, olha, termina o horário eleitoral, não tem mais horário eleitoral, graças a Deus, né? Que eu acho que deveria acabar o horário eleitoral e as emissoras fariam debates, fariam entrevistas individuais com os candidatos, né, como forma de fazer a divulgação, né, das plataformas. O horário da propaganda política no rádio e na televisão para o primeiro turno, que começou no dia 26 de agosto, terminou na quinta-feira, 29 de setembro. Na hipótese de haver segundo turno para o cargo de presidente da República, o TSE vai elaborar nova previsão. Padre orienta sobre eleições. Votar em quem apoia a família, quem apoia a Deus e também que é contra entorpecentes, porque ninguém merece, né? Candidato apoiando drogas, ou entorpecentes, tóxicos, que é isso? Nós temos que tratar, sim, os drogados, os dependentes, mas apoiar a droga? Não pode. Em pronunciamento recente na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, o padre José Valdeci Romão, pároco local, informou que no mês de outubro serão realizados 2 importantes eventos na paróquia central. Estão sendo preparados o encontro de gestantes e encontro de viúvos. O padre alertou os fiéis ainda para os acontecimentos do mundo de hoje, quando se vê uma campanha de descristianização, um crescente paganismo e ateísmo, um diferentismo religioso. Isso é perigosíssimo, pois é um movimento que vai crescendo, inclusive na área política, com determinados candidatos. Ele criticou os políticos que defendem regimes que prendem padres e freiras em tempos obscuros para a fé. O sacerdote orientou os católicos para que votem corretamente neste domingo, 2 de outubro de 2022, na eleição para presidente da República, governador, senador e deputados. É o momento em que a sociedade delega pessoas para agir em seu nome. Ao votar no candidato, o eleitor concorda com suas ideias, as ideias que ele defende. Por isso, é necessário verificar se o passado do candidato é de honestidade. Será que você o deixaria tomar conta do seu cofre, da sua casa, dos seus bens? Não devemos votar em candidatos que são contra a família ou são a favor de drogas entorpecentes. O padre católico enfatizou que já viu numa comunidade terapêutica o sofrimento de dependentes químicos e desejou que todos os brasileiros escolham candidatos conscientes e comprometidos com Deus, com o Evangelho de Jesus Cristo. Agora vamos às chances de emprego. Vamos lá, vamos ver quais são as chances de emprego em Colatina. 96 chances para trabalhar na região de Colatina, hein? A Agência do Sistema Nacional de Emprego, SINE, de Colatina, anunciou 96 oportunidades de trabalho nos últimos dias. São empresas da região que utilizam o serviço da repartição pública que intermedia a contratação dos desocupados. Interessados podem ir ao local, que fica na Avenida Getúlio Vargas 98, bairro Centro,
ou telefonar para o 0 operadora 27 3721 7102. Atenção para algumas vagas que eu verifiquei no painel do Cine de Colatina. 20 vagas para servente de reflorestamento, 10 vagas para motoboy, 10 para movimentador de mercadorias, 5 para auxiliar técnico florestal, 5 para auxiliar de produção, 3 para instalador de painel solar, 3 para ajudante de obras, 3 para pedreiro, 3 para ajudante de eletricista, 3 para nutricionista e outras, né? É preciso ir ao órgão para se informar melhor, porque as vagas vão sendo preenchidas pelos primeiros que chegam. Celebrações da Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. Dia 30 de setembro, sexta-feira, ao meio-dia, tem missa na Catedral, celebrada, presidida pelo Padre José Valdeci Romão. Às 19 horas, a missa será presidida pelo Padre Hernandes Samuel Fantin. Às 19h30 haverá missa também na comunidade católica Nossa Senhora de Guadalupe, bairro Vista da Serra, nesta sexta, hein? Às 19h30, celebração presidida pelo Padre Valdeci. Ok? Mais informações eu deixo o telefone da Secretaria Paroquial, que funciona das 8 às 11, das 13 às 18 horas. Telefone 2102-5010. Olha, na Paróquia Santa Clara, o Mosteiro das Irmãs Clarissas, tem missa todos os dias, de segunda a sábado, às 7 horas da manhã. E domingos, às 8 horas. Telefone 3721-0864. Telefone da Paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano, zona norte da cidade. 99507-2251. Vamos lá. A Anatel determina repasse da redução do ICMS ao cliente de telefonia. Olha, a devolução deve ser feita, hein? A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, determinou às prestadoras de serviços de telecomunicações o repasse aos consumidores da redução das alíquotas do ICMS, o imposto cobrado pelo Estado. A medida, que foi encampada pelo presidente Bolsonaro e aprovada no Congresso Nacional, visa ao cumprimento dessas normas. Trata-se de uma lei complementar. Foi aprovada em 23 de junho de 2022. Estabeleceu um teto para o ICMS, que incide sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e transportes coletivos. A legislação não permite às unidades federativas cobrar taxas com percentual acima da alíquota estabelecida nas operações de caráter geral, que varia entre 17% e 18%. As medidas para o repasse da redução ao consumidor deverão ser adotadas no período legal, que a lei manda, hein? Então, tem que haver redução na telefonia e na internet. Já houve na energia elétrica, nos combustíveis, tem que haver também na telefonia e na internet. Vamos lá, moradores de rua e andarilhos em Colatina. Aparentemente a zona urbana de Colatina está com um número maior de andarilhos e moradores em situação de rua. A Praça Sol Poente e imediações, as ruas Edivalter Ribeiro Soares, Floresvaldo Caetano, Travessa Michel Dalla e o calçadão da Avenida Beira Rio são pontos em que homens e mulheres nessa situação circulam muito. Um morador deparou-se com um jovem dormindo debaixo de uma escada pela qual passou num beco que dá acesso às ruas Floresvaldo Caetano e Edivalter Ribeiro Soares, entre o centro e bairro Pôr do Sol. A pessoa tomou até um susto passando por cima da calçada e vendo o movimento de um jovem por debaixo dela, com um colchão bastante surrado. Não é fácil, né? A pessoa é surpreendida. E num canteiro da rua Luiz Dalla Bernardino, uma mulher mora numa barraca de camping. Isso também não é fácil, né? A gente vê uma pessoa morando
numa grama de praça, né, numa barraquinha. A barraca até, né, bem nova, não é usada não, parece uma barraca nova, mas mesmo assim, rua não é local de moradia. Ruas com paralelepípedos prejudicam moradores e motoristas. Muitas vias públicas de Colatina carecem de uma melhor pavimentação condizente com a modernidade do século XXI. Não há como compatibilizar desenvolvimento e ruas revestidas com ultrapassados paralelepípedos na zona central. Essas pedras retangulares ou quadradas são encaixadas na pista com areia, gerando poeira e, não raro, falta de uniformidade no piso. A estética da zona urbana fica também prejudicada, a não ser em cidades históricas. Exemplos de ruas que necessitam de um asfaltamento fino ou mais espesso são a de Walter Ribeiro Soares, atrás do supermercado Três Irmãos, e a Travessa Jaldate Rachid, que liga essa rua à Cidade Alta, sendo opção também quando a Rua Humberto de Campos encontra-se interditada. Essa Travessa Jaldate Rachid, além dos lisos paralelepípedos, é um declive que frequentemente dificulta a subida de veículos automotores, principalmente quando molhada em tempos chuvosos. Engenheiros de tráfego saberiam orientar sobre uma melhor pavimentação e correção do acesso, por exemplo, a Humberto de Campos, porque é muito inclinada essa rua, poderia ser feita ali uma correção, não é? Vamos ao Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro tem jogos somente no sábado e na segunda-feira. Tabela do Brasileirão neste fim de semana e no início da semana. Sábado tem 3 jogos às 15 horas. Atlético Mineiro e Fluminense, Internacional e Santos e Ceará versus América Mineiro. Às 17 horas tem um jogo, São Paulo e Independente. Às 19 horas são 4 partidas, Flamengo e Bragantino, Goiás e Fortaleza, Avaí e Atlético Goianiense e Atlético Paranaense e Juventude. No sábado às 21 horas, Corinthians e Cuiabá. Um jogo isolado acontecerá na segunda-feira, dia 3 de outubro. Botafogo e Palmeiras. Impressos continuam. Olha, muita gente falando que os impressos acabariam com a digitalização, com as tecnologias, mas os impressos não acabaram não, e a eleição mostra isso cabalmente. É verdade. Há poucos dias, aliás, eu estava observando nas ruas a quantidade de santinhos, populares santinhos. Então o volume de envio de correspondência, sobretudo por candidatos e partidos, foi alto nesta campanha eleitoral. A Superintendente Nacional de Canais dos Correios, Paula Guinatti, disse que muitas pessoas pensam que com a substituição pelas mídias digitais não há mais espaço para a comunicação em papel. Mas isso não é verdade. Em entrevista à Rádio Nacional, ela lembrou que a vantagem do serviço de mala direta para candidatos e partidos é a mesma oferecida a empresas, organizações não governamentais, as ONGs, e profissionais liberais. Poder segmentar o envio. Mesmo com rede social e WhatsApp, ainda é muito utilizada a mala direta, disse ela. O tradicional continua forte, o papel continua existindo, o impresso ainda está em vigor. Quem não tem mailing, já que é uma dificuldade ter número de todo mundo e alcance em mídia social, pode contar com a mala não endereçada e destinar aquele objeto para aquela região-alvo, para aquela cidade ou para aquele conjunto de municípios em que o candidato tem que conversar
com a população e muitas vezes não tem um meio para fazê-lo. Olha, segundo Paulo Gnatti, os Correios colocaram à disposição dos tribunais regionais eleitorais um conjunto de serviços para o período da eleição. Além de fazer o pagamento da alimentação dos mesários por meio do Vale Postal Eletrônico, a empresa realiza o transporte do material de apoio a ser utilizado nas urnas e do próprio equipamento. Este ano, por exemplo, mais de 100 mil urnas foram transportadas pelos Correios. Algumas foram transportadas antes mesmo do período eleitoral. Gente, que importante a gente destacar isso, porque há pessoas que desdenham dos impressos, do papel, mas o papel existe, ele está aí. Vamos agora à cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento dos negócios na quinta-feira, dia 29 de setembro de 2022, no Centro de Comércio de Café de Vitória. O Arábica bebida dura, R$ 1.215 a saca. O Arábica bebida Rio, R$ 1.027. Conilon bica corrida tipo 78, R$ 713 a saca. Mercado financeiro em São Paulo, também no fechamento na quinta-feira, dia 29 de setembro, o dólar fechou em alta de 0,8%, cotado a 5,39. A Bolsa de Valores teve baixa de 0,7%, totalizando 107.664 pontos. Mercado nervoso por causa das questões internacionais. O mundo está pegando fogo. O Brasil não está numa situação melhor. Notas relevantes: paralisia infantil. Campanha de vacinação contra pólio termina nesta sexta-feira, 30 de setembro de 2022. 54% do público-alvo foi vacinado até agora, após a prorrogação do primeiro prazo. Mais postos de trabalho, olha, mais emprego no Brasil. O Brasil gerou 278.600 empregos formais em agosto de 2022. Acumulado do ano, 1.800.000 novas vagas de trabalho com carteira. 1.800.000 novas vagas. Notícias internacionais: previsão de muitas mortes nos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informou que o furacão Ian pode causar um número substancial de mortes. Biden disse que viajaria ao estado atingido, a Flórida, quando fosse apropriado. O fenômeno pode ser um dos mais mortais da história da região, segundo o presidente norte-americano. Guerra no leste europeu. A Rússia vai anexar formalmente 4 áreas da Ucrânia. E a Suécia descobriu novo vazamento em gasodutos russos. Pesquisa de preços informal. Olha, quem me segue já sabe que eu pesquiso preços em 2 a 3 estabelecimentos. Quando eu encontro o preço mais baixo, eu passo para vocês. Eu encontrei frutas cristalizadas, o quilo por R$ 13,59. E bife de lombinho suíno, R$ 25,90 o quilo. Comprei no Extrabom Supermercados, na Avenida Getúlio Vargas, 517, no centro de Colatina. TV digital, olha, loja de aparelhos eletrônicos também, uma pesquisa. TV digital, 32 polegadas, 2 HDMI, uma USB, multilaser, a marca, R$ 1.159,90. Foi numa loja situada no antigo Cine... no prédio do Cine Gama. Eu esqueci o nome da loja, mas foi esse o valor que eu encontrei na Micro, acho que é Micro, alguma coisa assim, tá bom? Só para informar a vocês que sempre gostam que eu fale sobre
pesquisas informais de preços. E agora vamos a algumas atualidades, informações importantes para você que segue o Web Jornal do Paulo Maciel. Vamos lá? Construindo o próprio abismo. Infelizmente, amigos e amigas, há pessoas em vários campos da vida que desdenham tanto de Deus, de Jesus e das coisas sagradas, que vão acabar se afundando no lamaçal que elas mesmas produzem. Existem até aqueles que caçoam, debocham e zombam dos fiéis a Deus, dos crentes, dos cristãos. Olha, a vida é causa e efeito. Quem planta árvore boa, colherá fruta boa. Quem planta árvore ruim, colherá fruta ruim. Se você plantou um espinheiro, vai colher espinho. Numa hora dessa, os desdenhadores vão chegar ao fundo do poço. E queira Deus que seja para eles a oportunidade de revisão de vida e, quem sabe, de conversão. Eu, pessoalmente, temo muito pelo destino desses indivíduos na outra vida, se permanecerem no caminho do mal. Eu oro para que esses nossos irmãos se convertam. Agora tenho aqui uma informação interessante sobre o homem, porque fala-se muito da mulher, benefício para a mulher, direito para a mulher e até para homoafetivo. Mas para o homem, o ser macho, fala-se pouco. E olha esse dado importante. Violência contra o homem é maior que contra a mulher. O professor e advogado Marco Antônio Costa informou que o número de casos de violência doméstica contra homens é maior que contra mulheres. Os dados constam de um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, IPEA, até 2014, pois os números pararam de ser produzidos no Brasil. Há uma grande dificuldade de acessar o número de homens que se sujeitam à violência doméstica no ambiente. Isso ocorre porque o indivíduo fica envergonhado de comentar que sofre de violência doméstica praticada pela mulher. Ocorre também que a mulher, quando quer matar o homem, não usa a força física, pois na maioria dos casos o ser masculino é mais forte. A mulher utiliza então de subterfúgios para praticar o homicídio, e não a luta corporal como o homem violento faz. Ela, por exemplo, envenena ou aproveita que o homem está dormindo e usa arma branca, objetos cortantes. Há casos em que ela usa também o amante para eliminar o marido. Já aconteceu no sul do estado do Espírito Santo. Olha, essa informação sobre a violência contra o homem, dizendo que ela é maior que contra a mulher, foi veiculada numa entrevista do advogado e professor Marco Antônio Costa no canal do YouTube da Leda Nagli. Então, vale a pena pesquisar mais e saber por que o IPEA parou de publicar as pesquisas. Agora vamos falar sobre resiliência. Você sabe o que é resiliência? Sabe o que é ter uma mente e um corpo calejados? É um termo que eu criei aqui agora, né? Corpo e mente calejados. De certa forma é resiliência. Agora, a atual geração que se cria é a que não tem resiliência. É a geração do vitimismo. E eu temo por ela quando tiver um problema sério pela frente, favorecida por autoridades, principalmente legislativas e judiciárias. A geração dos nossos jovens aprende a sofrer por qualquer coisa e a reclamar.
o dia que se defrontar com a realidade nua e crua, sem a proteção da lei, sem o paternalismo, vai se ver num dilema, e isso pode ser crucial, letal, hein? Porque é uma geração ensinada a sofrer com o chamado bullying. É a geração que aparentemente só tem direitos. E os deveres, as responsabilidades, as obrigações, a obediência, a hierarquia, a disciplina, a decência, a retidão. Ninguém fala nisso. É a geração do pode ser o que quiser. Olha, eu penso que realmente é uma inversão de valores e com beneplácito, principalmente, de muitos legisladores, educadores, psicólogos, e tem muitos magistrados que também dão esse paternalismo. Parece até que atuam em defesa de direito próprio. É minha opinião. Temos mais aqui informação para você, história da igreja, que eu colhi no canal do YouTube Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, sobre papas, bispos e padres casados. Você sabia que já houve papas casados? Pedro, o nosso São Pedro, considerado o primeiro papa da igreja, era casado. Até o ano 1123, padres e bispos podiam casar. O celibato entrou em vigor na igreja no Concílio de Latrão I, em 1123. Olha que informação importante da história da igreja. Até essa data havia padres, bispos e até papas casados. O celibato começou por volta do ano 300, quando houve um concílio regional na cidade de Elvira, na Espanha, e ficou decidido que para aquela região os padres teriam que ser celibatários. Com o tempo isso foi crescendo e se espalhando por todo o Ocidente, até que o Concílio de Latrão I, em 1123, fixou o celibato para toda a Igreja do Ocidente. E o celibato não é um dogma de fé, ou seja, se um dia o Papa quiser, pode autorizar que padres sejam casados, como na Igreja Católica do Oriente. Lá o casamento é autorizado para os padres por causa do costume e da tradição deles. Costume e tradição que são diferentes do Ocidente. E o que é economia da salvação? Muitos padres falam sobre economia da salvação. Economia da salvação é o plano da salvação. A palavra economia significa um plano para realizar alguma coisa. Então, economia da salvação igual a plano da salvação. Agora um comentário e reflexão que eu faço com vocês aqui. A mulher é o sexo frágil ou não? Décadas atrás, dizia-se que a mulher é o sexo frágil. Comparando entre macho e fêmea, a fêmea é o sexo frágil. Mas é ou não, afinal de contas? Por um lado, o ativismo atual, estamos no ano de 2022, o ativismo atual diz que a mulher não é sexo frágil em relação ao homem. Ou seja, ela pode ser tudo o que quiser. É chamada até de a empoderada. Praticamente invulnerável, né? Se formos por essa pregação. A mulher pode lutar boxe, o pugilismo, ou o MMA, artes marciais mistas, o MMA. Pode jogar futebol, pode ser policial, pode ser agente de segurança, pode ser até homem.
se sentir assim. Ora, uma outra linha de ação continua tratando a mulher como sexo frágil, culpando o homem por tudo. Em qualquer discussão, quem leva vantagem sempre é a mulher, não é? Para esse grupo, a fêmea é susceptível até ao assédio psicológico. Ou seja, a mente dela é mais fraca, mais sensível. Já não bastassem os tais assédio moral e assédio sexual, que são imputados ao homem. Uma mulher se feriu para dizer que era agredida e foi absolvida. É a única que sofre e é desprotegida na relação a dois. Somente ela é honesta, é a que tem razão. E assim, gente, vão destruindo o macho da relação. Ela tem mais direitos, inclusive o de se aposentar mais cedo. Parece até que é melhor ser mulher ou homoafetivo no mundo atual, a fim de obter direitos e algum respeito de determinados segmentos influentes da sociedade. É para pensar. Reflita, analise, pesquise, dê também a sua opinião. Agora eu tenho aqui catequese da Igreja Católica. Eu pesquisei no canal Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. Ele fala sobre a infalibilidade do Papa. O Papa é infalível? Ele pode fazer qualquer coisa sem ser questionado? O professor responde: no governo da Igreja Católica, ele pode decidir qualquer coisa, escolher quem será cardeal ou bispo, autorizar a criação de dioceses. Em termos de doutrina, no entanto, o Papa não é infalível. Só é infalível quando proclama um dogma, o que é muito raro. O Papa Francisco, por exemplo, não proclamou nenhum dogma. O Papa João Paulo II declarou um dogma apenas num pontificado de 26 anos, o de que o sacerdócio na Igreja é somente para o homem. Ele publicou um documento sobre os sacerdotes, Ordinatio Sacerdotalis, onde diz que a Igreja não tem autorização para ordenar mulheres. Então, perguntaram à congregação da fé se o Papa falava de maneira dogmática, ou seja, definitiva, e foi respondido que sim. Em toda a história da Igreja, mais ou menos umas 14 vezes no máximo, um Papa proclamou um dogma. O livro A Minha Igreja, do professor Felipe Aquino, mostra as datas em que um Papa na história da Igreja proclamou um dogma. No entanto, as encíclicas e exortações apostólicas, por exemplo, também têm um valor imenso, pois o Papa é assistido e guiado pelo Espírito Santo. Prova disso é que nunca uma bula pontifícia foi cancelada por ter erro doutrinário. Temos aqui agora uma outra pergunta que foi feita ao professor e escritor Felipe Aquino. A religião diz que o coração é a sede das emoções e sentimentos, como fé, amor, etc. E a psicologia entende que é o cérebro. Como explicar? Ele responde: a psicologia é uma ciência, e a ciência diz que é realmente no cérebro que acontecem as nossas decisões, ações e sentimentos. Já a religião usa símbolos. Como o coração é o órgão mais importante do corpo, pois a pessoa morre quando ele para, e também o cérebro, então o coração é o símbolo do amor, do sentimento, da dor, da saudade. É apenas uma questão de símbolo, explica o professor. Temos mais aqui
ainda com respostas do professor em relação a perguntas feitas no seu canal do YouTube. Sobre a origem do Islã e sua relação com o judaísmo. Os judeus são descendentes de Abraão e os muçulmanos começaram com Maomé, que nasceu no ano 622 depois de Cristo. Abraão é de 1800 anos antes de Cristo. Judeus e muçulmanos são inimigos por outros motivos. Os árabes são descendentes de Abraão, mas nem todo árabe é muçulmano. Por exemplo, no Líbano, há muitos árabes que são católicos. Há muçulmano turco, há muçulmano árabe, há muçulmano americano, ou seja, de qualquer país, com predominância no Oriente. Sobre erros imputados à Igreja Católica, o professor e escritor Felipe Aquino responde: onde tem homem e tem mulher, tem também erros. Porque a Igreja Católica é a verdadeira. Ele diz, porque é a igreja que Cristo, Deus, fundou. As outras religiões não foram fundadas por Deus, foram fundadas por um homem. Os erros dos filhos da igreja não destroem a igreja. É claro que dificulta o seu trabalho, mas a igreja continua infalível na doutrina que ela ensina e é, nesse caso, invencível. Pois Cristo disse que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Muitos fiéis sofrem influência das universidades, de professores ateus que odeiam a igreja. Por isso, há uma sugestão de leitura. Leia os livros Calúnias e Lendas sobre a Igreja Católica e Uma História que Não é Contada. Ambos os livros foram escritos pelo professor Felipe Aquino. A pessoa sem religião que recebe informação errada sobre fé poderá conseguir a salvação? Olha o que o professor diz. Sim, Deus é justo. O Catecismo da Igreja Católica diz que a igreja é necessária para a salvação, pois Cristo deixou os sacramentos e tudo mais. Mas diz também que a pessoa que sem culpa não conheceu Cristo, a igreja e o Evangelho, pode se salvar desde que tenha vivido de acordo com a sua consciência, que é a voz de Deus dentro de nós. Não é preciso ser religioso, ter religião, para saber que não pode matar, não pode roubar, não pode desejar a mulher do próximo. São coisas humanas, é o chamado direito natural. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. Shalom!